1 João capítulo 1, versículo 6. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Você pode se assentar. Amados irmãos, nessa noite, a nossa intenção é, nessa noite, trazer essas 7 evidências daquilo que é falso para o que é verdadeiro. E tudo isso motivado numa mensagem recente. Nós advertimos a amada igreja, aos amados irmãos, no que diz respeito a uma fé que nem sempre é verdadeira. E nessa noite eu quero trazer ferramentas para que você mesmo sonde o seu próprio coração. Para que você mesmo pegue o espelho, que é a palavra, e venha a se autoexaminar com o espelho, para ver de fato se você está na fé em Cristo Jesus. E isso é importante, irmãos, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar. A gente tem falado sobre isso já há algum tempo, em que muitas das vezes estamos em Deus, ou porque estamos na igreja, ou porque dizemos que pertencemos a uma igreja evangélica, nem sempre é evidência de que verdadeiramente estamos quites com Deus. E nessa noite eu quero trazer aqui 7 evidências daquele que é verdadeiro e daquele que é falso. E só para título de informação, quem escreveu essa epístola, que significa carta, foi o discípulo amado, aquele que vivia recostado no peito de Jesus, João. Aliás, se eu não me falha a memória, dos 27 livros do Novo Testamento, esse João foi autor de 5, a saber, o 4º evangelho, que é o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, e depois 1ª, 2ª, 3ª João e o livro de Apocalipse, totalizando 5 livros. E essa carta aqui específica de 1 João, ela tem como foco tratar sobre koinonia. Opa, que é isso? Koinonia. Koinonia é um termo grego, uma palavra grega, que significa repartir e compartilhar das mesmas coisas, ou seja, comunhão. Nada mais, koinonia, nada mais, nada menos é do que comunhão. Tá? Então, essa carta de 1 João trata, na sua totalidade, está falando sobre comunhão. Porém, também podemos procurar, encontrar evidências do resultado de um novo nascimento, mostrando, para nós como o cristão pode saber, como o cristão pode entender se a sua confissão de fé é verdadeira ou não. Se ele de fato, se você ou se eu de fato, ao analisar o espelho, a palavra do Senhor, somos autênticos discípulos de Cristo ou não. Então é isso que a gente vai fazer nessa noite. E ia começar aqui pela
primeira evidência, que foi o versículo que nós lemos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, o termo que me saltou aos olhos quando eu li esse versículo foi andarmos em trevas. E o que significa andar em trevas? Significa viver em cegueira espiritual. Significa viver debaixo de uma ignorância a respeito das coisas de Deus. Significa viver como um ímpio, mas com rótulo de cristão. Significa viver na impiedade, na imoralidade, ainda que as pessoas não saibam. Isso é andar em trevas. Significa ter um título de cristão, uma carteirinha de cristão, um título de membro ou um título eclesiástico, mas aos olhos de Deus, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, estar vivendo como um ímpio. Isso é viver em trevas. Então, em primeiro lugar, a evidência, a diferença do falso para o verdadeiro. Em primeiro lugar, falsa comunhão com Cristo. Quem vive uma falsa comunhão com Cristo é um falso cristão. Não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Precisa ter um verdadeiro e genuíno encontro com Cristo, queridos. A gente vive um tempo de relativismo. O que é verdade para mim não é verdade para o outro. Eu antigamente ouvia falar muito, hoje em dia um pouco menos, mas depois que esse tal de nada a ver entrou na igreja, isso tem causado um estrago. E hoje a gente vê cristãos se comportando como pessoas do mundo. Se a pessoa não disser que é cristã, você realmente não reconhece. E quem vive assim? Pessoas que, por exemplo, no domingo, quando estão no domingo, levantam a mão e cantam e até mesmo glorificam ao Senhor, e durante a semana, no seu cotidiano, expressam o que está no seu coração, quando, por exemplo, se aborrecem, palavras torpes vêm nos seus lábios, palavras pesadas vêm na sua boca. Ou pessoas que, ditas crentes, estão vivendo, como nós falamos aqui, na imoralidade, seja ela conhecida das pessoas mais próximas ou não. Então, essas coisas evidenciam aquele que é um falso cristão. E o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que vive a verdade do Senhor. E aquele que tem uma comunhão com Cristo? E aquele que tem uma genuína? Aqui a gente falou sobre aquele que tem uma falsa comunhão com Cristo. E aquele que tem uma verdadeira? É aquele que vive diferente disso que eu estou falando. E a primeira evidência é essa. Nós poderíamos listar muitos pecados aqui, mas o fato é que o falso cristão, aquele que muitas das vezes está se enganando, ele faz as coisas achando que não existe um Deus. Ele vive uma vida de pecados, entendendo que não vai prestar contas a Deus, entendendo que Deus não se importa. Então a primeira evidência, queridos, do falso para o verdadeiro. Uma falsa comunhão com Cristo. De nada adianta nós estarmos aqui ou estarmos em qualquer outro lugar, levantando a mão, derramando lágrimas, se a minha vida não é uma vida que glorifique ao nome do Senhor.
De nada adianta eu estar aqui orando, clamando, chorando, ou participando de alguma programação, ou simplesmente, eu fui ao culto. É como se tivesse batido o ponto na empresa, domingo eu fui ao culto, zerei minha dívida com o Senhor. Não viver com Cristo não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim. Então, em nome de Jesus, tenha uma vida verdadeira de comunhão com Deus. Os tempos são difíceis, o ataque é ininterrupto e nós precisamos, nos esforçar e até mesmo, se for necessário, pedir ajuda para caminhar. Uma das coisas que eu sempre tenho falado nesses dias é: vamos caminhar juntos, sim. Por quê? Porque eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros, amados irmãos, porque se nós nos isolarmos, seremos presas fáceis, e isso tem acontecido. Andar em trevas de nada adianta, querido. Está perdendo tempo, está gastando tempo. Está gastando tempo. Eu fui para a igreja no domingo, mas chega durante a semana e se comporta como se não conhecesse o Senhor, e se comporta como se não tivesse uma aliança com Cristo. Esse está andando em trevas, embora ache que está na luz, mas está andando em trevas. Segundo, falsa santidade. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. A palavra declara, amados irmãos, os sãos não precisam de médico, apenas os doentes. Queridos, não é pelo fato de nós estarmos aqui que nós não somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Não é o fato de estarmos aqui cultuando ao Senhor que não há melhorias para serem realizadas na nossa vida. Não é o fato de nós não estarmos aqui que nós diariamente não precisamos lavar a nossa veste no sangue do Cordeiro. Todo dia é dia de conversão, todo dia é dia de arrependimento, todo dia. Começa a pedir ao Espírito Santo para vasculhar a sua alma, para ir no mais recôndito do teu coração, da tua alma, para ir nos lugares mais íntimos da tua alma. Você vai se assustar. Começa a clamar ao Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Porque, irmãos, a questão da carne e do pecado é muito grave. A palavra do Senhor declara que a carne milita contra o Espírito. E quando a gente está caminhando com Deus e acha que está tudo bem, que não tem nada para mudar, nós nos enquadramos aqui, na falsa santidade. Porque sempre vai haver aquilo que nós precisamos melhorar, abandonar, aperfeiçoar na nossa vida. E se você entende, tá tudo bem comigo, glória a Deus. Ei, não, você pode estar sendo enquadrado aqui. O auto-engano do pecado é a habilidade do pecado de distorcer a percepção humana para que uma pessoa se torne feliz no que deveria odiar, como o pecado em si. O auto-engano, o pecado, ele prega peças contra nós mesmos, amados irmãos. Ele prega peça contra nós mesmos. E aí, porque a gente está num culto, ou porque a gente sente arrepio, por exemplo,
na hora do louvor, normalmente é na hora do louvor, ou a gente dá um pulinho, ou fala algumas palavras de exaltação ao Senhor, a gente acha que está tudo bem, não. Sempre há algo a melhorar na nossa vida para Deus. Sempre há algo a ser aperfeiçoado para Deus, querido. Então, não se conforme com o estilo de vida que você tem vivido na presença de Deus. Não se conforme. Busque mais ao Senhor. Se você é alguém que ora meia hora por dia, no seu momento devocional, aumente. Eu jejuo uma vez por semana. Lembrei agora da parábola. Jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo. Enquanto o outro, o publicano, sequer tinha coragem de olhar para o alto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Quem saiu justificado nessa parábola? O fariseu, religioso. Ó Deus, eu que não sou como esses meros mortais, que jejuo, que dou o meu dízimo, que tenho uma filiação com o Senhor, eu não sou como esses. E o outro está lá, Senhor, tem misericórdia de mim. Queridos, é esse sentimento que a gente precisa ter. É esse sentimento que precisa estar no nosso coração. É esse sentimento, amados, que precisa estar no nosso coração. A gente não deve viver uma falsa santidade. Quem é que precisa de um médico? Aquele que está doente. E será que não há nada em nós que precise ser curado? Será que, fazendo uma autoanálise à luz da palavra, nós não enxergamos que exista algo em nós que precisa ser aperfeiçoado para a glória de Deus? Você quer ver uma coisa? Eu falava isso hoje na reunião. Muitas vezes são as pequenas coisas que a gente faz ou deixa de fazer. O quanto o Senhor nos tem dado oportunidades aqui nesse lugar para que nós possamos crescer. O quanto Deus nos tem dado oportunidade para a gente decolar na presença dEle, através de desafios que a gente recebe. E sabe o que mais me entristece? Eu falava isso na reunião com os líderes hoje. É que, apesar dos exemplos, tem gente que, se agarra na incredulidade. Isso é pecado, queridos. Tem gente que continua agarrado no pecado e desagradando a Deus. Ô, Vânia, você vai fazer isso? Eu não. Eu não. Pelo amor de Deus, há poder no nome de Jesus. Nós vivemos por vista ou por fé? Eu falava sobre isso hoje. Nós vivemos por vista ou por fé, irmãos. A gente crê no Senhor ou não crê. E eu vou usar o mesmo termo que eu usei hoje pela manhã, queridos. Longe de mim querer ser alguma coisa, eu não sou nada. Mas se tem alguém, hoje aqui nesse lugar, que vocês podem olhar e ter como referência, somos eu e a minha esposa. Tem outros irmãos aqui também. De pessoas que têm dado passos de fé. Gente que foi desafiada. Gente que entendeu o propósito de Deus. Gente que mesmo com medo, eu e minha esposa, mesmo sabendo de consequências, a gente tem dado passos de fé na presença do Senhor, rompendo com coisas. Rompendo. Entendendo que Deus está no controle. E ainda assim, a gente mostrando isso na prática. Tem gente que parece que não está aprendendo. Será que Deus se agrada disso? Não é por mim, não. Eu não sou nada.
Eu sou tão carente da misericórdia de Deus quanto cada um de vocês. Não é por mim, mas o Senhor está me dando a oportunidade, está nos dando a oportunidade de servir como modelo, como exemplo para vocês. Se Deus, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, naquele grande dia, chamar você para uma prestação de contas, eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai falar: você não viu o mordomo da minha casa, que eu botei lá naquele período? Ah, Senhor, mas eu tinha medo. Ele não falava que tinha medo também, e ainda assim, ele não começou a dar passos de fé? Por que você não seguiu ele? Então, amados, em nome de Jesus, quantos têm sido desafiados e recuam? Quando a ordem do Senhor para nós aqui é para a gente avançar, é para a gente seguir em frente. Tem uma seara aí fora para ser alcançada. A gente sabe que os trabalhadores são poucos, já ministramos isso aqui. Mas com aqueles que a gente tem, a gente precisa sair. E onde estão esses trabalhadores? E aí, quando, sabe, um ou outro vai, olha, você vai fazer, eu não, faz você. Pelo amor de Deus, querido. É essa atitude que Deus se agrada? É essa atitude que o Senhor, sabe, tem alegria no coração? Puxa vida, olha o meu servo lá, medroso. Sabe por quê? Quando a gente é desafiado para ir além, para romper, ou até mesmo para fazer a nossa função, e a gente, não, eu não posso não, porque eu não sou capaz. Sabe o que eu estou dizendo? Deus não pode me capacitar. É isso que eu estou dizendo. É isso. Lembra que eu tenho dito para vocês que as nossas atitudes, elas vão muito mais além do que aquilo que a gente está fazendo? É isso. Quando eu digo, vai você, eu não posso, eu tenho medo, eu não sei, sabe? Quando a gente começa a dar um monte de desculpa, a gente está dizendo, Deus não pode me transformar, Deus não pode me capacitar. É isso que a gente está dizendo, irmãos. Então vai muito mais além do que eu não posso, eu tenho medo, eu não consigo. Pelo amor de Deus. Rompe com isso em nome de Jesus. Quem se alegra com isso é o diabo. Ou será que você não está percebendo? Senhor, abre os olhos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de avançar, de crescer, de continuar, de fluir na presença dEle, com ousadia. Mas o impedimento, sabe quem são? Sabe quem é? Nós mesmos. Aí o inimigo fala, não vou nem fazer força. Tem alguns, infelizmente, aqui que o inimigo não faz nem força. Mas nem sair do lugar, você mesmo já está se sabotando? Para com isso em nome de Jesus. Vamos romper com isso. Vamos seguir em frente. Vamos olhar para o Senhor. Sabe? Vamos fazer igual Pedro. Senhor, é o Senhor mesmo? É o fantasma. Os discípulos olham, é o fantasma. Jesus, calma, sou eu. Pedrão, né? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem. E Pedro foi. Vem, Pedro. Tá bom, então eu vou. E começou a dar uns passos lá. Só que, infelizmente, Pedro começou... Ele saiu do sobrenatural e voltou para o natural, né? Aí ele sentiu o vento. Todo mundo sabe esse vento, né? Ele está ventando assim, faz assim. Pedro sentiu esse ventinho assim no ouvidinho dele. Aquelas aguinhas batendo assim na perna dele. Ele olhou. Aí começou. Por quê? Olhou a circunstância. Para de olhar a circunstância.
Em nome de Jesus, vamos crer no Senhor. Irmãos, vamos exercitar a nossa fé. Deus está nos dando a oportunidade de fazermos isso, de exercitarmos a nossa fé, de vivermos uma vida plena na presença dEle, de vivermos uma vida plena de santidade na presença dEle, em nome de Jesus. O Senhor não tem prazer quando a gente tem falta de fé. E se a gente tem que declarar: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então confessa. Você não tem fé, não? Não. Já é um bom caminho dizer que não tem. Então chega: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Me ajuda na minha incredulidade. Pelo menos seja sincero então para o Senhor. Ou então, quando alguém te pedir alguma coisa, seja o líder do seu pequeno grupo, seja o pastor, seja a esposa do pastor, seja algum oficial aqui da igreja pedir alguma coisa, fala: olha, eu não tenho fé. Seja sincero então, para que essa pessoa se sensibilize com você e ore por você, para que o Senhor te dê fé, a não ser que haja pecado na sua vida. A não ser que haja algo em oculto que você ainda não se libertou e que impeça você de romper. Talvez seja isso. Porque o Senhor está: bora. Continua, segue. Continua lavando as suas vestes. Continua seguindo. Ai, eu não vou não. Eu não posso, Para com isso em nome de Jesus. Para com isso. Vivamos uma vida plena na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos viver uma vida santa na presença de Deus, com ousadia, com sinceridade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Uma vida verdadeira, não enganando a nós mesmos. Será que há pecado não confessado? Muitas das vezes eu me pergunto isso. Você faz: não posso. Epa, tem alguma coisa de errado aí. Será que o Espírito Santo ainda não trabalhou? Será que o Espírito Santo ainda não tratou alguma questão que está aqui? Ou será que de fato há algo oculto, escondido, que o Senhor ainda não revelou, ou que você ainda não trouxe à luz para ser curado ou curada? A gente precisa viver em santidade. A Bíblia declara que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta a gente chegar aqui, dar glória, cantar, levantar a mão, chorar, se a gente não está vivendo em santidade. Não adianta. Deus não vai receber. É simples. Deus não recebe. Se há pecado, a gente não está aqui para condenar você. Não estamos aqui para isso. A gente está aqui para dizer que existe um Deus que está pronto para perdoar a partir do momento que você estiver pronto para abandonar o seu pecado, confessar, porque assim, dessa forma, e somente dessa forma, você alcança a misericórdia, como um dia aconteceu comigo. Aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança misericórdia. Não é isso que diz a palavra? Então, nós não estamos aqui para te condenar, tá vendo? Não. Um dia, haverá um juiz que vai fazer isso. E ele vai fazer com justiça. Às vezes a gente vê uma situação e acha que é, e julga, e às vezes não é. Então, o que nós precisamos fazer, ao invés de apontar o dedo, é estender a mão. O papel da igreja é esse. Ao invés de apontar lá, tá vendo? Não faz isso, não faz aquilo, não vem. Ei, não é o nosso papel. O nosso papel é esse aqui, ó. Vamos caminhar junto? Não é não, Abi? Vamos caminhar junto. Vem comigo. Sai daí, não fica assim não. Vamos embora. Vamos caminhar. E insistir. E principalmente, antes de insistir, orar muito. E jejuar, chorar na presença do Senhor.
e seguirmos. Porque o nosso papel é esse, o papel da igreja é esse, queridos. É chamar, é para viver em santidade, não uma falsa santidade. É bom, né, chegar aqui, louvar, mas e sua vida, o seu cotidiano, e seu dia a dia? E a fé? E os desafios que o Senhor lança para você através de nós. E você recua, refuga. Temos que ter fé, temos que confiar no Senhor. Porque quem nos chamou foi Ele. Quem nos alistou para esse exército poderoso é Ele. Não foi o homem, foi o Senhor. O Senhor usa homens? Sim, mas foi o Senhor. Em primeiro lugar, falsa comunhão com Cristo. Que você não seja assim. E se estiver, arrependa-se. Em segundo lugar, falsa santidade. Se você vive uma falsa santidade, não viva, arrependa-se. Em terceiro lugar, falsa justiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 9 e 10. Quem já esteve em algum lugar, aqui, graças a Deus, eu acho que eu nunca ouvi isso não, mas quem já teve em alguma igreja, e aí o pastor está lá pregando, e Deus usa ele, e alguém fala assim, fala Deus! Eu já estive em lugar assim, né? Mas, irmãos, essa falsa justiça aqui é exatamente isso. Eu não estou condenando, não quero condenar quem faz. Mas a falsa justiça é exatamente isso. Sabe essa questão do fala Deus, ou seja, olha, ela ou ele precisa ouvir, Senhor. Errado, errado. O que está sendo ministrado é exatamente para você que está aqui nessa noite. E no que consiste a falsa justiça? É você participar de um culto como esse, ou de cultos aqui, ou em qualquer outro lugar que prega a palavra. Caramba, pastor Júlio tinha que estar aqui para ouvir isso. É você fazer isso. Pega a palavra para você. Recebe a palavra para você. Lembra que eu falei agora há pouco que há sempre algo a ser transformado em nós? E a palavra tem esse poder. Então, todas as vezes que você estiver num culto, você precisa rasgar o seu peito, abrir o seu peito e o seu coração e pedir, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Talvez não seja a mensagem inteira, mas pode ser que seja, não sei. Mas a gente precisa vir, estar na casa de Deus com essa perspectiva. Ao invés de, tá vendo? Você precisava estar lá. Poxa, foi falado isso, foi falado aquilo. Ei, para. Deus sabe de todas as coisas. Pega para você. Assume para você aquilo que está sendo ministrado. Não apenas o conteúdo de hoje, mas todos os conteúdos aqui nesse lugar. Começa a fazer uma análise da sua vida. Começa a olhar para você. Começa a aplicar para você. Lembre-se, nós já ministramos aqui falando sobre as fases da salvação. E falávamos sobre, se não me falha a memória, 3 fases. Justificação, que é o momento imediato em que a pessoa recebe a Cristo Jesus. E ele crê em Cristo Jesus, e quando ele crê, ele é justificado. Ou seja, dali para trás, todo o pecado dele foi perdoado. Zerou a conta dele, conta negativa que ele tinha. Jesus pagou. Justificação. Imediatamente após a justificação, vem o período mais longo e mais extenso na vida do crente, que é a santificação. E no que consiste o período de santificação, queridos? É o período onde nós estaremos sendo aperfeiçoados para entrar no céu. E de que forma nós seremos aperfeiçoados, queridos? Com a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. Logo, se eu venho culto após culto e não permito que a palavra do Senhor entre no meu coração e faça a transformação, de que forma eu vou me santificar, amados? Eu não vou me santificar.
Se eu venho culto após culto e não presto atenção na palavra, e não me esforço para entender a palavra, e não ouço novamente a palavra, e não permito que o Espírito Santo de Deus, sabe, ministre ao meu coração e faça eu me constranger com a palavra, como é que eu vou viver uma vida de santificação, queridos? Como? Eu vou estar vivendo uma falsa justiça. Uma falsa justiça. E essa é a terceira característica, falsa justiça. Quem não nasceu de novo vive assim, uma falsa justiça. Não pega a palavra para si. Eu me lembro, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho engraçado. Eu me lembro que teve uma certa feita, nosso pastor Alan, Eu me lembro, a gente sentava exatamente ali, há muitos anos atrás, eu e a Vânia, e eu me lembro que teve um culto, sabe, em especial, ele estava pregando com aquela veemência, e ele olhava para mim assim, caramba, parecia que eu ia entrar dentro dessas cadeiras, eu ficava, Jesus, ele está olhando para mim, e ele falava as coisas ali, e aquilo que ele falava me confrontava. Eu saí dali, sabe, nesse dia eu saí do culto cabisbaixo, triste. A palavra precisa fazer isso com a gente. E aí ele, entre aspas, né, ele caiu na besteira de perguntar como é que eu estava. Eu falei, poxa, pastor, eu estou moído. Ele, ué, mas o que houve? Eu falei, poxa, o senhor estava pregando no domingo. Aí durante a semana eu encontrei com ele, falei, o senhor estava pregando no domingo. O senhor pregou para mim, pastor. O senhor olhava para mim assim, aquele olharzão assim, falando aquela coisa toda. Ele, rapaz, eu nem percebi. Eu falei, mas eu percebi. Por quê? Porque a palavra me confrontou. E eu disse para ele, pastor, eu não sabia. Olha, algo sério. Eu falei, eu não sabia que eu era orgulhoso. Uma das coisas que ele ministrou nesse dia, eu falei, eu não sabia que eu era orgulhoso. Eu não lembro mais outras coisas que ele falou ali, mas disso eu lembro. Falei, eu não tinha essa convicção, não tinha essa noção do orgulho que existia em mim. E naquele dia, o Senhor olhava para mim e apontava, falei, meu Deus! Sabe, irmãos, então é isso. Se a gente ficar vivendo na autojustiça, não, agora eu estou em Cristo, está tudo bem. Amém, a gente está em Cristo, sim. Como eu falei no domingo passado. Irmãos, são as misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, cuidado, porque esse negócio, eu já sou crente. Eu já me batizei. Cuidado, viva uma vida um dia de cada vez. Vamos, construir dia após dia. Olha a santificação, é a vida inteira. Não é só no dia que se batizou, não é só no dia que veio à frente e aceitou Jesus, não. Vida com Deus é uma construção. É o Espírito Santo agindo em nós, trabalhando em nós, nos aperfeiçoando. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento, mas todo mundo precisa seguir. É igual um bebê, eu falei no domingo passado isso também. O que se espera de uma criança que nasce? Que ela cresça. E da mesma forma, Deus espera que cada um de nós aqui cresça em graça e em conhecimento, amados. E isso só acontece mediante a palavra, mediante a exposição e a aplicação da palavra na nossa vida. Se não houver a aplicação, porque só ser ouvinte e esquecer disso também é pecado. É pecado. Vai levar para a condenação. Só ouvir e não praticar e não aplicar na sua vida, irmãos, viver com Cristo não é viver de qualquer maneira. Então, se liga em nome de Jesus, que a falsa justiça não seja uma prática nossa, e se for, você já sabe o que tem que fazer, se arrepender. Você vive uma justiça de verdade, justiça de Deus, ou uma falsa justiça? Só quem sabe é você. Quarto lugar, uma falsa lealdade. Ou uma quarta evidência
na verdade. 1 João 2, 4 e 5 diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Frase que eu separei aqui nesse versículo: guarda os seus mandamentos. Ah, tá, então é não matarás, não. Não. Está incluso, mas não é só isso. Guardar os mandamentos do Senhor, queridos. O versículo 5 responde o que significa. Mas qualquer que guarda a sua palavra, é praticar a palavra. Queridos, nós precisamos dedicar tempo para a palavra, porque senão estaremos vivendo uma falsa lealdade ao Senhor. Porque a gente diz que ama o Senhor quando não ama. A palavra do Senhor declara o seguinte, olha, aquele que tem os meus... Jesus dizendo isso, tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Logo, se eu não dedico tempo com esse santo livro, eu sou um mentiroso, eu não amo ao Senhor. E eu sou um falso cristão. Eu estou enquadrado aqui. Tudo bem, a gente sabe que a gente vive uma vida corrida hoje. E muitas das vezes o inimigo se aproveita dessa situação para nos afastar desse santo livro. Mas em nome de Jesus, se você se afastou por algum motivo, volte enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É momento de voltar. Se você se afastou da palavra de Deus, sabe? Tem dia que a gente sabe que é corrido, inclusive para mim, irmãos. Tem dia que é corrido. Mas o que a gente precisa fazer? Estabelecer, esse momento aqui é meu com o Senhor. Momento de oração, momento de leitura e meditação na palavra. Ler é uma coisa, meditar é outra. Quem já participou de um encontro no lar, o antigo encontro no lar que a gente fazia aqui, hoje ficou um pouquinho diferente. Mas quem participava sabe o que é uma meditação bíblica. Tem noção do que seja. Você pega um capítulo e você vai, versículo por versículo, analisando ele. Ou então, o que você pode fazer na meditação? Você pega uma parte ali que talvez você não tenha entendido, ou que o Senhor tenha falado muito forte ao seu coração, e começa a ler com mais... Leia o texto, leia o contexto anterior, o posterior. Se for necessário, leia o capítulo para entender. Procura outras referências. Às vezes a Bíblia tem, tá? Outras referências daquele versículo que chamou a sua atenção, que o Senhor ministrou no seu coração. Faça anotações. Leia a Bíblia sem pressa. Queridos, eu confesso que às vezes eu leio a Bíblia com pressa. Mas está errado. Eu falei no domingo passado sobre isso. Às vezes eu faço isso. Mas eu sinto a repreensão do Espírito Santo. Cara, está errado. Você está lendo? Eu não falei para quem estava aqui no domingo passado, eu falei. Às vezes você está lendo só para cumprir o plano de leitura. Para chegar depois e dizer, não, eu estou lendo a Bíblia. Eu tô em dia com o plano de leitura. Mas para quê? Só para dizer que está em dia? Ler correndo? Será que vale para Deus? Isso já aconteceu comigo, tá? Eu estou confessando um pecado para vocês aqui, de púlpito. E não foi uma vez só, foram várias vezes que aconteceu isso comigo. Eu li correndo, sem analisar o texto, sem respirar o texto, só para cumprir o protocolo. Mas é isso que Deus quer de mim? De você? Não. É uma leitura sem pressa. Você vai ler num ritmo normal. Papel e caneta,
Caramba, Deus falou aqui. Vai lá e anota. Anota. É isso que Deus quer da gente. Nisso a gente cresce. Nisso o Senhor começa a falar ao seu coração. Mesmo que você não pregue, mas no seu pregador não importa. Mas você é discípulo. Você não é pregador. Quem sabe o Senhor está querendo te chamar para ser um pregador, uma pregadora. Mas você é discípulo. Todos nós aqui somos discípulos. Independente da função que exerça aqui na igreja, todos nós somos discípulos. E todo discípulo precisa conhecer o Senhor, precisa amar o Senhor. Como é que você vai amar alguém com quem você não se relaciona? Como? Está aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Esse é o que me ama. Então, não vivamos uma falsa lealdade. Eu te amo, Jesus. A gente canta isso. Aí Jesus chega, você me ama mesmo? E aí, como é que está a leitura e meditação na minha palavra? Não, é que não deu, essa semana Então não ama. Está escrito aqui que quem guarda, quem lê os mandamentos é aquele que ama. Então, queridos, nos arrependamos de uma falsa lealdade. Sejamos verdadeiramente aqueles que amam o Senhor. Por quê? Porque amam a palavra do Senhor. Tem a palavra do Senhor guardado na tábua do nosso coração, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quinta evidência, do falso para o verdadeiro. Falso comportamento. 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse andar aqui significa viver, significa se comportar como ele se comportou. E para isso, amados, nós temos, habitando em nós, se de fato nós estamos na fé, nós nos tornamos morada de alguém. E que alguém é esse? O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos zelar por esse morador que nós recebemos quando cremos em Cristo, porque senão ele vai se afastar. Se a gente insiste no pecado, o Espírito da verdade ele se afasta. Se a gente insiste, ele se afasta. Então a gente precisa fazer o quê? Andar como Jesus andou, se comportar como Jesus se comportou. Você quer ver um versículo aqui, um outro versículo, que vai ajudar ainda mais no entendimento? João 8, versículo 28 e 30, que diz assim: então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço, olha o que Jesus está dizendo. Ele, o Jesus, o nosso Senhor, não faço coisa alguma por minha conta própria. Digo apenas o que o Pai me ensinou. Olha quem Jesus estava imitando, ao Pai. Ele não veio de forma espontânea. O termo não é espontâneo. Ele não veio por si mesmo. Ele veio por causa do plano do Pai. E aí, continuando aqui, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou. Por que que aquele que enviou o Filho não abandonou? Aí Jesus responde aqui, no finalzinho do versículo 29. Pois sempre faço o que lhe agrada. Fechando o versículo 30. Muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. E aí, queridos, um falso comportamento, só reforçando o que nós falamos também no domingo passado, esse ponto 5 aqui é um falso comportamento. A gente sabe que viver em Cristo é um mar de rosas, amém? Não, amém. Não é mar de rosas, querido. Viver em Cristo tem os seus desafios. Jesus ele fala lá em João o seguinte: olha, no mundo vai ser só vitória, vai estar tudo certo. É assim? Não. Vamos lá, bereanos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, olha, não desanimem, sigam em frente.
Sabe o que Jesus está falando? Apesar dos espinhos, apesar das lágrimas, apesar das adversidades, não pare. Deus está no controle. Não pare. É isso. Não para. Continua. Segue em frente. Não para. E aí a gente sabe que para que nós não tenhamos um falso comportamento, a gente precisa ter sempre em mente de que viver em Cristo é negar a mim mesmo. Ou eu estou falando alguma coisa diferente da palavra, hein? Bereanos. Não, é negar a si mesmo. É carregar a cruz diariamente. A gente precisa ser imitador de Cristo. A gente precisa fazer como Paulo, olha, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri para o mundo, acabou. Agora é a vontade de Deus que eu quero fazer. Até porque, fazendo a vontade de Deus, eu tenho segurança. Eu tenho a vida plena. Eu sou alguém realizado. Mesmo que tenha momentos adversos, e na vida o crente tem muitos momentos adversos, ainda assim, vale a pena. Ainda assim, o resultado final vai ser glorioso. Mais do que maravilhoso, vai ser glorioso, sublime. Em nome de Jesus. Então, irmãos, que nós não tenhamos um falso comportamento. Bíbliazinha debaixo do braço, né? Hoje em dia nem tem tanto, né? Mas que a gente seja alguém que tem um comportamento de verdade, alguém que sabe que precisa negar a si mesmo, alguém que sabe que precisa renunciar a si mesmo para a caminhada. Alguém que sabe terão intercorrências no meio do caminho, mas que apesar delas, eu não posso parar, eu não devo desanimar, porque eu estou sendo provado. Houve uma lição no pequeno grupo que falava que a vida era um teste. Eu até esqueci agora o tema da lição, mas falava exatamente isso, que a nossa vida, que a vida do discípulo do Senhor, que as adversidades são testes. São testes para a nossa fé. As adversidades se levantam, é para a gente crescer, é para a gente se fortalecer, é para a gente amadurecer. Queridos, é uma coisa que de vez em quando eu falo, deserto na vida do crente não é para a morte, deserto na vida do crente é para fazer a gente mais forte para a caminhada. É para trazer mais robustez na nossa vida espiritual para a caminhada, porque haverá fases mais difíceis à frente. Por isso que o deserto, pum! Puxa, Deus, de novo, Senhor? Isso não vai acabar não, Jesus lá do alto. Tenha bom ânimo. É assim, irmãos. Sabe por quê? Sabe qual é o maior inimigo da igreja ocidental? Aí eu estou pegando a carona no que os orientais falam, tá? Os irmãos orientais falam. Liberdade. O maior inimigo da igreja ocidental é a liberdade. E com a liberdade a gente tem conforto, a gente, tem nosso carro, tem nossa casa, uns têm algumas outras coisas melhores. Tudo isso, muitas das vezes, nos impede de ter uma comunhão maior com Deus. E por isso que o Senhor permite, muitas vezes, a adversidade chegar. Então, não esqueçam disso que eu estou falando para vocês. Não esqueçam. Você quer Cristo de verdade? Você quer morar no céu de verdade? Ou só quer ser mais um gospel da vida? Se quiser Cristo de verdade, a gente vai precisar fazer escolhas em muitos momentos da nossa vida. A gente vai precisar renunciar em muitos momentos da nossa vida a algumas coisas. A gente vai precisar chorar, a gente vai precisar perder. Sem revidar. Então, não tenhamos um falso comportamento, mas que tenhamos como alvo Cristo, porque nós fomos chamados para ser cidadãos dos céus. Por isso a nossa raiz não pode estar aqui na terra. Tenha coisas que você puder ter, tenha, em nome de Jesus. Deus te deu oportunidade, mas cuidado também, eu sempre falo isso aqui também, com o tempo que você tem para Deus, para que o seu tempo não seja roubado, em nome de Jesus.
Penúltimo, quase finalizando, penúltima evidência do falso para o verdadeiro. Essa agora que eu falei, um falso comportamento. Tenhamos um comportamento verdadeiro. Se você tem um falso comportamento, arrependa-se. Penúltimo agora, uma falsa espiritualidade. 1 João 2, 9 a 11 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amados, estar na luz aqui significa viver uma vida de comunhão com o Senhor. E viver uma vida de comunhão com o Senhor significa ser uma pessoa espiritual. No entanto, aquele cristão que não vai com a cara de um outro irmão está em trevas. Se ele está em trevas, ele não tem parte com Deus. Então, é muito importante nós estarmos vivendo uma verdadeira espiritualidade. Precisamos amar. É bem verdade que é natural que exista uma identificação maior de um para com os outros. Mas nós precisamos amar a todos. E a prova disso que eu acabei de dizer é o próprio Jesus. Quantos discípulos de Jesus tinha? 12. No Getsemane, quantos ele chamou para orar? Com quantos ele foi até, se eu não me engano, a última lição do PG, né? Com quantas pessoas ele abriu o coração dizendo que estava com a alma angustiada? 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Em diversos momentos na palavra, nos evangelhos, você vê Jesus apenas com Pedro, Tiago e João. Ué, Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não. Não. Então existem aqueles irmãos que têm uma afinidade, e isso é natural do ser humano, queridos. Mas Jesus amava a todos. E em outros momentos, Jesus estava com os 12. Mas outros momentos, normalmente os mais íntimos, Jesus estava com os 3. E às vezes ele ficava só com 1. Aliás, o autor dessa epístola aqui, João, que recostava no seu peito, o discípulo amado, a quem Jesus delegou a ele a tarefa de cuidar da sua mãe, depois de sua morte. Então, em nome de Jesus, que se houver alguma diferença entre os irmãos, que nós venhamos a resolver. E, aliás, viver em Cristo viver em Cristo e viver em comunhão na igreja do Senhor é um dos melhores lugares onde nós podemos exercer paciência, perdão, amor, compreensão, tudo isso. E para que venhamos a viver uma espiritualidade verdadeira, a gente precisa congregar. É impossível, amados. É impossível a gente servir um ao outro sendo Cristo em casa. É impossível. Como é que eu vou exercer o perdão com meu irmão? Já pensou? Eu faço um exemplo. Eu faço uma brincadeira com Little Paul. Aí ele não gosta. Aí ele fala comigo, não gostei não. Aí eu fico chateado também. Magoei. Fico chateado também e fico com raiva de Little Paul. Paulinho. E fico com raiva do Paulinho. Poxa vida, fui brincar com o irmão que eu tanto amo. Mas é um direito que ele tem de não gostar. E o que eu tenho que fazer? Poxa, não, poxa, meu irmão, por favor, me perdoa.
Não vou brincar mais do jeito que eu brinquei e vou dizer, irmãos, por favor, me perdoa. Igreja é para isso, irmãos. Tem problema da igreja? Tem. Tem. E tem gente que para de congregar porque não entendeu. Eu costumo dizer, onde tem gente, tem problema. Pode ficar uma pessoa só. Vai dar problema. Sabe por quê? Eu sou o problema. Você é o problema. É simples assim. E aí, as pessoas acabam emprestando o ouvido para o diabo. Tá vendo? Olha lá. A irmã que não te olhou, que não falou contigo, ou que te olhou atravessado, ou que julgou a sua roupa. Olha o cabelo. Misericórdia. Jesus, eu vi aquela roupa ali no brechó. Caramba. Eu vi aquela roupa lá no... Olha lá. Aqui, fulano, olha lá. Tá vendo aquele vestido lá? Eu vi no brechó. Misericórdia. O negócio tá ruim lá, hein? É. Eu vou comprar um ferro para dar de passar para aquela irmã. Jesus. Para, irmão, para. Mas se isso acontecer, que acontece? Acontece, vocês estão rindo? Acontece. É momento da gente fazer o quê? Perdoar. É momento da gente, sabe, entender que a pessoa não é tão madura na fé para esse tipo de comentário que ela faz. Não é madura na fé. E perdoar. Por quê? Porque se a gente fica magoado, quem é que sai vitorioso? O diabo. Quem é que, consegui. Quem é que obteve êxito nessas coisas que acontecem, é o inimigo das nossas almas. E tantas outras coisas que acontecem que a gente fica chateado. Tá? Que a gente fica chateado. Aconteceu uma situação comigo recentemente, num evento. E aí eu achei que era para que aquilo que foi estabelecido podia ser para outras coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí eu fui, não, eu não quero isso aqui não, eu quero outras coisas, porque com o valor que eu paguei, não, a pessoa não pode. Pô, fiquei muito pau da vida. Mas deixei para lá, falei, bom, para ajudar o próximo, para ajudar. Mas eu fiquei chateado. Porque com aquele valor, eu vou comer o que eu quiser, poxa. Se eu não quiser aquilo ali, com o valor que eu paguei, eu posso pegar uma outra coisa. Não pode porque já... bom, deixa pra lá. Perdoa. A pessoa não se programou. Se coloca no lugar dela também. Sabe, o problema é que a gente não tem empatia, muitas vezes. A gente não se coloca no lugar do outro. Eu citei o Paulinho, né, da brincadeira. Eu não fiz nenhum tipo de brincadeira com ele não, tá, irmãos? Eu citei o Paulinho, né? Já procurou se colocar no... Se eu me colocar no lugar... por que ele não gostou? Se eu tivesse no lugar dele... realmente. Aí a gente, sabe, reduz muita coisa, queridos. Então, que em nome de Jesus, e viver em Cristo é isso, viver igreja é isso. Vai chegar um momento que alguém vai falar alguma coisa que vai te desagradar. Você quer ver uma coisa que acontece num ambiente de igreja? Esse negócio de igreja não é para mim mais, aí o inimigo é só. Aí tem um monte de voz na internet também, né? Fazendo coro junto com o inimigo. Só que quem estabeleceu a igreja foi Cristo. E Cristo vai vir para buscar, sabe quem? A igreja. Cheio de gente problemática. Cheio de gente defeituosa. Eu sou o primeiro. Eu quero ir com ele. Eu estou sendo aperfeiçoado. Em construção. Tem uma plaquinha invisível aqui que vocês não veem. Mas está escrito assim, em construção. Tá? Então vocês vão me ver errando ainda. Embora eu não deseje errar, vocês vão me ver errando. Embora eu não deseje, pode ser que eu magoe algum de vocês. Mas a gente magoa e é magoado. Tem um monte de gente ferida. Mas essa gente que se afastou do evangelho ferida, é gente que feriu também. Mas aí, né, é só o meu lado.
É mais fácil, né? Apontar o dedo, não, é só o meu lado. Então, em nome de Jesus, não vamos viver uma falsa espiritualidade. Vamos ser verdadeiros, vamos perdoar, vamos entender, compreender a dor do outro. Em nome de Jesus, o momento difícil que o outro está passando. Ih, fulano está chato. Já perguntou se o fulano quer ajuda? Se a fulana está precisando de ajuda? De repente está desenvolvendo um quadro depressivo e você não sabe, ao invés de ficar criticando. Vai lá e pesquisa alguma coisa, ó, melhora isso aqui na alimentação, contra a depressão é bom, sabe? Faz alguma coisa para ajudar, ao invés de apontar o dedo, em nome de Jesus. E para finalizar, o sétimo e última evidência, falso amor a Deus. A gente falou sobre um amor falso ao irmão, e agora aqui o falso amor a Deus. A última evidência, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Queridos, é impossível, ouve isso que eu estou falando para você, é impossível amar ao Deus invisível sem amar o irmão visível. Tá? Preste atenção nisso. Não há amor a Deus se não existe amor ao próximo. Não há. O nosso amor endereçado a Deus, ele se torna falso quando não é demonstrado, sabe aonde? Aqui na terra. Ah, Deus, eu te amo. Diogo? Ih, vai para lá, Diogo, para lá. Tirei a pregação para mexer com vocês, né? Ih, deixa Diogo para lá. Pois que entrou naquela máquina bonita lá, nem fala mais comigo. Ih, deixa o Diogo para lá. Deus abençoe, filho. Sabe, querido, então, se eu digo amar a Deus, mas não amo meu irmão, é mentira. E sabe o que a Bíblia fala a respeito de quem é mentiroso? Não herdará o reino dos céus. Então a gente precisa, tá vendo como a gente precisa todo dia se converter? Todo dia se consertar, todo dia clamar pela misericórdia do Senhor, todo dia pedir, Senhor, me aperfeiçoa. Porque eu confesso para vocês que não é todo dia que eu estou disposto a amar todo mundo, não. Eu não sei vocês. Por isso que eu digo para vocês que eu sou carente da misericórdia de Deus. Não é todo dia que eu estou disposto a sentar e ouvir algumas coisas, não. Não é. Não é todo dia que eu estou disposto a ajudar, não. Só que a Bíblia fala que eu preciso fazer isso. É por isso que a gente precisa de Jesus, todo dia. É por isso que a gente precisa pedir, Senhor, me renova todo dia. Para eu não me distanciar. Porque o distanciamento, ele não acontece de uma hora para outra, não. Tá? Ele vai, a gente não percebe. Não, eu ainda estou. Legal. Não, eu ainda estou. Legal, e tá saindo. Mas eu estou. E está saindo. É assim que funciona. Então, queridos, finalizando aqui, só repetindo aqui os 7 pontos. Primeiro, uma falsa comunhão com Cristo, em relação aos falsos, né? Tem uma falsa comunhão com Cristo. Segundo, uma falsa santidade. Terceiro, uma falsa justiça. Fala a Deus. Achando que a palavra é só para o outro. Quarto, uma falsa lealdade. Diz que ama o Senhor, mas não guarda a palavra, não conhece a palavra. 5, um falso comportamento. Não anda segundo aquilo que Jesus fez, né? Não faz como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 5, falso comportamento, né?
6, falsa espiritualidade. E 7, um falso amor. Qual o antídoto para essas coisas falsas? Arrependimento. E viver aquilo que é verdadeiro. É fácil? Não, irmãos, é impossível. Ué, então por que você gastou esse tempo todo falando isso aqui? Porque quem torna possível está morando dentro de nós, que é o Espírito Santo. E se não está, eu posso clamar ao Senhor e pedir. Porque eu já vivi em trevas, achando que estava na luz. Eu experimentei isso. Não foi uma história que eu ouvi de alguém. Eu já vivi assim. Na prática do pecado oculto, estando na igreja, mas eu estava em trevas. E o que eu precisei fazer? Clamar ao Senhor por perdão. Então, o mesmo eu digo para você. Se você for enquadrado pelo Espírito Santo, nesses pontos aqui, o que você tem que fazer? Clamar ao Senhor e pedir por misericórdia. Abandonar os seus pecados, porque você certamente, se você abandonar, confessar o seu pecado, abandonar, certamente você vai alcançar misericórdia em Cristo Jesus. Lembrando, a gente não está aqui para apontar o dedo para você, mas a gente está aqui para que você seja cheio de vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Amém?